Glória a Deus, Shalom, boa tarde, Oséias, capítulo 21 do livro Portas na Sala, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia e teu amor. Nos cobre com o teu sangue, fala com as nossas vidas, nos traga entendimento, a revelação, sabedoria para estarmos lidando com tudo isso que estamos aprendendo, para aplicarmos, ao Pai amado, naquilo que for necessário e aonde for, ao Pai amado, realmente ser usado isso, que seja usado com amor, com temor, com dependência, e que teu nome seja engrandecido e glorificado em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Capítulo, então, 21, página 159. Shalom, pastora, boa tarde. Página 159, capítulo 21, a esquizofrenia. A esquizofrenia é um problema bastante comum. Algumas autoridades em doenças mentais calculam que haja pelo menos 50 milhões de esquizofrênicos somente nos Estados Unidos. Isso quer dizer uma em cada 8 pessoas. Os esquizofrênicos constituem metade da população dos hospitais psiquiátricos. Naturalmente, há uma variedade de graus de esquizofrenia. Alguns casos são graves, enquanto outros são bem leves. Muitos esquizofrênicos nunca foram tratados adequadamente. A esquizofrenia é um problema difícil para os profissionais da saúde mental. Sua causa e sua cura têm sido revestida de dúvidas. O distúrbio e a desintegração da personalidade, conhecidos por esquizofrenia ou demência praox, são encontrados com frequência pelo ministro de libertação. Julgo que 1/4 dos que nos procuram para a libertação possuem o padrão da esquizofrenia. O Senhor bondosamente nos deu uma revelação especial do problema e isso nos tem ajudado a lidar com esses casos com maior eficácia. Como a revelação veio à minha esposa, pedi-lhe para completar este capítulo. A revelação sobre esquizofrenia, Ida Maio Ramonde. Estávamos trabalhando na libertação de uma pessoa que mostrava pouca melhora, mesmo depois de ministrarmos várias vezes. Esta pessoa desejava muito, mesmo depois de ministrarmos muitas vezes. Essa pessoa desejava muito ficar liberta. Ela amava a Deus e cria de todo o coração que a libertação era a solução de seus problemas e clamava a Deus desesperada. Ela cooperava conosco, mas os resultados em geral eram desanimadores. Vez após outra, sentimos a vitória. Por uns dias, sua personalidade mostrava sinais de estabilidade. De repente, tudo ficava em tumulto. Estávamos de volta ao ponto de partida. Uma noite, acordei e o Senhor estava falando comigo. Ele me disse: quero lhe dar uma revelação sobre o problema de Sara. O problema é esquizofrenia. Eu sabia muito pouco sobre o assunto. Havia tido um curso de psicologia geral na universidade e lembrei-me dos termos maníaco-depressivo, esquizofrênico, paranoia, psicoses e neuroses. Lembrei-me de que esquizofrenia é, às vezes, designada como dupla personalidade. O Senhor me deu esta definição: esquizofrenia é um distúrbio ou uma desintegração do desenvolvimento da personalidade. Você nunca mais a chamará Sara, mas Sara 1 e Sara 2, pois ela tem mais de uma personalidade. Eu ainda estava na cama quando o Senhor continuou a me dar a revelação. Ele me disse para juntar as mãos, entrelaçando os dedos bem firmemente, pois isso representava a natureza esquizofrênica. Cada mão representava uma das personalidades dentro do esquizofrênico. Nenhuma delas representando a pessoa verdadeira. Minhas mãos estavam firmemente entrelaçadas. Disse o Senhor: suas mãos representam o ninho dos espíritos demoníacos que formam a esquizofrenia. Quero que você saiba que é demoníaca. É um ninho de espíritos maus que entraram na vida dela quando era pequena. Vou lhe mostrar como se separam. Em seguida, o Senhor me disse para separar os dedos devagar, muito devagar. Enquanto meus dedos se desentrelaçavam, o Senhor me mostrou que esses espíritos demoníacos devem ser separados, expulsos e abjurados. O processo requer tempo. É um choque para a pessoa descobrir o quanto de sua personalidade não é
verdadeiramente sua. Ela pode ter medo de descobrir qual é a sua verdadeira personalidade. A pessoa precisa de tempo para se ajustar e para deixar a ligação com as personalidades falsas dos demônios. Ela tem de se aborrecer da personalidade esquizofrênica e deixar de estar de acordo com ela. O Senhor fez-me lembrar de Amós 3:3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Um por um de meus dedos foram desligados, ilustrando o desligamento das personalidades demoníacas. Mais tarde, foi dado a cada dedo uma designação de demônio. Os últimos dois dedos a serem separados foram os terceiros das mãos. O Senhor mostrou-me que estes representavam o âmago do esquizofrênico, rejeição e rebelião. Quando esses estão finalmente separados, a pessoa pode considerar-se curada, libertada, e poderá saber qual é a sua verdadeira pessoa. O demônio de controle é chamado de esquizofrenia ou ânimo dobre. A Bíblia diz: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1:8. Essa é a definição de esquizofrênico segundo as Escrituras. Ou em outra tradução, pois sendo ele como é, um homem de ânimo dobre, hesitante, dúbio, irresoluto, ele é instável e inseguro sobre tudo que ele pensa, sente e resolve. A frase traduzida ânimo dobre vem de uma palavra grega composta cujo sentido literal é alma dupla. Outra parte da revelação veio umas semanas mais tarde. O Senhor mandou-me desenhar minhas mãos numa folha de papel. Aos dedos ele deu os nomes de vários demônios e mostrou como cada demônio se aninha no esquizofrênico. O demônio em controle da esquizofrenia convida os outros para entrar para causar a distorção da personalidade. A esquizofrenia sempre começa com rejeição. Em geral, ela começa logo no princípio da vida e às vezes enquanto a criança ainda está no ventre. Aí depois vai pular lá na outra página. Aí tem aquele desenho que nós mandamos aí, quem tiver aquela folha com as mãos. Então, aqui numa abordagem geral da esquizofrenia, tem um número bem alarmante, né, nos Estados Unidos, por exemplo, na época do livro, que eu não sei quando foi escrito esse livro, mas já é muito antigo esse livro, 50 milhões de americanos eram esquizofrênicos. E isso representava uma cada 8 pessoas. E aí ele fala aqui sobre o grau, né, de esquizofrenia, porque às vezes a gente pensa, o esquizofrênico para mim, antigamente, era louco. Falava a palavra esquizofrênica, eu atrelava que era louco, e na verdade são fragmentos de uma loucura, de um distúrbio mental, de uma desintegração, de estar realmente acaba sendo uma manifestação de loucura porque ela está fora de um padrão de sanidade mental, mas ela não requer, em muitos casos, uma obrigatoriedade da pessoa ser classificada como louca na essência da palavra para ter que estar ali internado, num hospício, sob medicamento, algo do tipo. Mas acaba sendo, né, eu que tive um pouco de experiências e bate muito com a minha vida, eu lendo essas coisas aqui. Então, a esquizofrenia, no meu caso, eu não sei que grau que ela chegou, mas eu entendo que mais para frente, um pouquinho, nós vamos ler dos comportamentos, as mudanças de ideias que a gente tem. Em 30 minutos, a gente muda e deixa, a gente fica louco, né? Literalmente, a gente não sabe o que está acontecendo, porque eu tinha, assim, comportamentos, por exemplo, em casa, onde eu falava para Fátima, vamos fazer janta? Vamos. Aí eu falei, não, vamos pedir um lanche. Vamos. Ó, você vê o que você quer comer que eu vou dormir. Isso aí aconteceu várias vezes. Então eu entendo que eu estava debaixo desse tipo de manifestação. Aí eu nem fazia janta, a gente não fazia janta, nem pedia o lanche, e eu ia dormir, e ela ficava lá, não sei o que ela comeu, o que que ela fazia, mas imagina, eu ia deitar pensando, cara, o que está acontecendo com a minha vida? Porque quando eu pensava alguma coisa, eu falei, não estou com os miolos muito em ordem. E para ela, eu deixava ela vendida em casa, porque na verdade também, imagina você estar perto de pessoas com esse tipo de comportamento, que podem trocar de, de ideias, né? Mudar de ideias
em pouquíssimo tempo. Então, ficamos ali dentro de um quadro onde, na verdade, a gente entende o quê? Que a pessoa ela está debaixo dessa influência. Então, você pode detectar na tua vida algum tipo de comportamento desse ânimo dobre, desta alma dupla que está falando aqui, e você pode entender, então, que você, de repente, tenha um grau de esquizofrenia, que ele vai ser um grau mais leve, maior, mas você vai detectar, ou você vai detectar em alguém que você vai ministrar, ou em alguém da sua família, esse tipo de manifestação da esquizofrenia. Então, aqui dentro dessa mão, está aqui começando com a mão que está do lado esquerdo da foto, ela vai falar ali insegurança, inferioridade, depois no outro dedo, fantasia sexual, prostituição, luxúria, perversidade, no outro dedo, medo de rejeição, autorrejeição, rejeição. No outro, autoacusação e confissão compulsiva. Medo de ser julgado, pena de si, compaixão falsa, responsabilidade falsa, depressão, desânimo, desespero, esmorecimento, suicídio, culpa, condenação, perfeição, invalidez, vergonha, intolerância, frustração, impaciência, ego, orgulho e vaidade. Aí depois aqui nós vamos ver na outra mão a suspeita, perseguição, desconfiança, confrontação, medo. No outro dedo, acusação dos outros, rebelião, vontade própria, amor próprio, teimosia. Depois, auto-engano, auto-sedução, auto-ilusão, julgamento, orgulho, resistência ao ensino, controle, possessivismo, ressentimento, falta de perdão. Aí vão ser as raízes e o ódio e a ira. Então, aqui nós vamos ter uma montagem mais ou menos como lá naquelas fotos que nós mandamos na classificação das manifestações. Aí do lado da foto lá de cá está escrito deslealdade, afastamento, ilusão, fantasia, devaneio, imaginação vívida, cônscio de si, timidez, acanhamento, solidão, sensibilidade, verbosidade, nervoso, tensão, medos, pessoas, loucura, germes, etc. Isso no interior. Aí depois vai expressar ali violência, raiva, homicídio, represália, que vai ser da raiz da amargura. Então, no meio disso tudo, dessa guerra, desse mundo, desse tipo aqui de paranoia, como está escrito aqui, forma-se um furacão, como no desenho acima, e a pessoa verdadeira ela se torna inexistente. Então, tem um corpo andando para lá e para cá, tem um nome, tem um CPF, tem um RG, tem um nome que ela é chamada, ela é casada com tal pessoa, ela é mãe, é pai de tal pessoa, ela trabalha em tal lugar, mas na verdade essa pessoa ela não existe. Nós podemos ter uma pessoa ao nosso lado que nós nunca conhecemos da verdade. Nós conhecemos outras pessoas, as manifestações desse ânimo dobre, mas a pessoa verdadeira você nem conhece. Você nem sabe quem é seu marido. Você nem sabe quem é sua esposa, você nem sabe quem é seu filho, às vezes você não sabe nem quem é você. Você pode, eu posso estar debaixo aí, né, como eu já estive, eu ficava ali naquele negócio, que realmente toda essa descrição, tudo isso que está falando aqui, realmente assim era a minha conduta, era a minha vida. Então, uma hora eu queria uma coisa, outra hora eu queria outra, outra hora eu via de um jeito, outra hora eu via de outro jeito. E isso, na verdade, nós vamos ver aqui também que as coisas elas vão se apresentando depois, porque é uma mudança muito abrupta de comportamento, uma mudança muito abrupta de cultura, tudo vai mudar. Imagina você olhar no espelho uma certa manhã, não existia a Sara 1, não existia a Sara 2, porque foi liberta, e agora você está olhando para a Sara. Quem é a Sara para você? Quem é a Sara para as pessoas que estão ao teu redor? Quem eu era para as pessoas? Então, tem condutas de vida que eu tenho hoje, tem é, como que eu posso falar? Coisas que eu faço hoje que eu me estranho. Respostas que eu dou, respostas que eu não dou, comportamentos que eu tenho, comportamentos que eu não tenho. Por quê? Eu estou ainda aprendendo a conhecer e a conviver com esse novo Alexandre. E existem coisas ainda que eu tenho que estar lutando para não dar respostas para os velhos Alexandres. Eu não sei em quantos eu me dividi, eu não sei em quantas personalidades, eu não sei como que era
a minha vida na essência. Eu só sei que agora eu tenho uma possibilidade de dar uma resposta negativa àqueles tipos de manifestações. Então, nós vamos ter que fazer essa identificação desse trabalho e, de repente, você vai analisar e você vai chegar numa situação muito complicada, porque você vai ver esse quadro no seu filho, por exemplo. E isso vai te machucar num primeiro momento. Quando você perceber que o teu filho ele tem um grau de esquizofrenia, que na verdade ele nunca existiu, que na verdade você nem sabe quem é o teu filho, que tem uma Sara 1, uma Sara 2, mas cadê a Sara verdadeira? Então, quando você descobrir que esse filho, esta filha nunca existiu, isso vai ser um choque para você. Então, aqui eu estou usando o nome Sara, porque é o nome que está no livro. Então, ela estava falando aqui da Sara 1 e da Sara 2. E aqui nós vemos, então, as duas mãos nesse tipo de manifestação, a paranoia no meio separando isso. Shalom, pastora, boa tarde. E a pessoa verdadeira nesse desenho do furacão, sendo ali bombardeada por aquilo, e ela está mais perdida que qualquer coisa, porque, na verdade, para ela existe, ela é real, mas ao mesmo tempo ela não é nada. Então imagina a situação dessa moça aqui, que eu não sei se é um nome fictício ou não, mas desta Sara. Essa Sara aqui, a um e a 2, eram personalidades, essa alma dupla, esse ânimo dobre. E cadê a Sara? Literalmente, cadê a Sara? Cadê o Alexandre? Cadê? Se você se encaixar, se você perceber, se você ver, se você vir aí no seu marido, na sua esposa, no seu filho, na sua filha, um comportamento, uma marca assim, de uma conduta de vida. Não vai pensar agora aí também, chegava assim, meu filho minha filha meu marido porque ontem ele falou que iria no cinema, depois ele foi dormir. Não estou falando de uma conduta de vida. É sempre assim, não é uma mudança de ideia de vez em quando, isso aí a gente pode ter. Às vezes a gente fala de fazer uma coisa, daqui a pouco não quer mais, porque a gente mudou de ideia, não quer, se arrependeu, sei lá. Mas não uma conduta de vida. Outra coisa que eu passava muito na minha vida. Eu tomava uma decisão, marcava com o Lucas, por exemplo, de ir lá jogar sinuca. Ó, sábado às 19h30. Me vinha um desespero depois, absurdo. Eu não queria ir mais de jeito nenhum. A vontade de desmarcar era enorme. Por quê? O que eu entendo hoje? O Alexandre 1 marcou a sinuca, o Alexandre 2 não quer ir. Aí eu fico com um conflito dentro de mim mesmo. Porque o Alexandre 1 quer jogar sinuca, o Alexandre 2 quer ficar em casa. Se tivesse o Alexandre 3, ele quer dormir, o Alexandre 4 quer, sei lá, fazer o quê? Então vai dividindo essas marcas de personalidade da mesma pessoa. Então eu ficava numa guerra, eu pedi oração para minha esposa. Falei, a hora que eu marquei lá com o Lucas, agora não quero ir mais. Marcava de ir no pesqueiro, depois não queria ir mais. Marcava depois não queria ir mais. Era uma guerra, porque é uma marca de um ânimo dobre, de uma alma dupla, de uma esquizofrenia. Então, hoje, entendendo essa divisão dessas pessoas, eu entendo o quê? Um Alexandre marcava uma coisa, um Alexandre queria uma coisa, o outro Alexandre queria outra coisa. Então, eu tinha uma guerra comigo mesmo que eu nem mesmo me entendia, porque é loucura mesmo. Cara, eu acabei de marcar. Tinha coisa que passava 2 minutos, literalmente. Eu acabei de mandar o WhatsApp. Sábado, 7h30, beleza. Valeu. Estava feliz ali. 120 segundos depois, eu estava transtornado, suando frio, triste, revoltado e eu não queria. E às vezes eu não conseguia romper. Passava um tempo, eu desmarcava a sinuca, eu não ia. Porque o Alexandre 2, o 3, o 4 ou o 10, sei lá qual Alexandre que não queria ir, prevalecia sobre o Alexandre que marcou a sinuca. Aí eu deixava o cara lá, meu amigo, falava, mas o que aconteceu, cara? Você estava animado, eu já tinha comprado aqui um negócio para a gente beber, eu ia pedir um lanche para a gente comer, é legal você vir aqui. Fala, cara, não vai dar, não tô legal, não vou mais. Tá bom. Por quê? Uma marca de esquizofrenia. Então, esse ânimo dobre, essa alma dupla, e que nós vamos ter que ter esse trabalho. Então, você que se interessar por isso, que tiver, detectar na sua vida, na vida de alguém que você for ministrar, você vai pegar, então, essa folha, vai pegar esse livro, e isso vai te auxiliar, logicamente, com o auxílio do Espírito Santo, de uma liderança saudável que você tenha, que tenha um entendimento na área, que possa também, porque existe nesse furacão, nós vamos ver mais para frente, essas setas limpas. Essas setas, elas serão fundamentais para ajudar a pessoa a sair do furacão. Então, nós vamos entender aqui mais para frente um pouquinho. Então, aqui está o número 1. Impede alguém de oferecer e receber o amor de Deus e do homem. Uma marca muito visível na minha vida. Casa a pessoa com o mundo para receber amor.
3. Força alguém a contar tudo, procurando atenção, castigo e correção. Inclui afeição desordenada a animais. Honestidade a qualquer custo. Procura de evidências para a suspeita. Impede a pessoa de olhar para si. Desobediência e insubmissão. Casa a pessoa aos desejos egoístas. O 9, mental e espiritual. Sedutor, tentar, desviar e enganar. Ilusão, desvio da mente, crença falsa. Erro fixo, ficar agarrado a uma ilusão. Em psiquiatria, crença falsa a respeito da própria pessoa comum em paranoia. Amém? Então, isso daí é basicamente para nós estarmos entendendo, logicamente, esta explanação e essa explicação, ela é assim para a gente poder entender os princípios, entender as bases de movimentação, né, do adversário dentro disso. Então, uma coisa que ela fecha aqui questão. Não tem jeito de ter qualquer manifestação esquizofrênica a não ser por rejeição. Então, essa pergunta nós já temos a resposta para todos os casos, segundo aquilo que ela está falando. Então, de repente, já é uma partezinha do caminho andado. Quer dizer, a gente tem que perguntar por onde que entrou isso? Onde será que começou? Será que foi abusado? Será que foi rejeitado? Será que foi apanhou muito? Será? Então, no caso, começou a detectar uma marca muito assídua, muito constante, de ânimo dobre, de alma dupla, comportamentos de mudanças de ideia, você está vendo isso na sua vida ou na vida de alguém, então já pode começar a trabalhar rejeição. Então, essa aí vai ser uma base de sustentação usada pelo adversário para daí começar a gerar uma vida esquizofrênica. E mais para frente nós vamos ler aqui também que nem todo rejeitado ele acaba entrando nessa parte da esquizofrenia. Tem rejeitado que ele vai ter outro tipo de manifestação. Para a gente também não ficar rotulando, porque de repente você sabe que você, na sua gravidez, você rejeitou o teu filho. Agora você fala, ele é esquizofrênico, e de repente não tem nada a ver com isso. Então a gente não rotular nada, temos aí coisas que nós estamos aprendendo, mas tomarmos muito cuidado para não fazermos besteira. Há muitas razões para a rejeição. Talvez a criança não fosse desejada, página 164, ou não fosse do sexo desejado por um dos pais ou pelos dois. As condições no lar também influem. Há muitas portas que dão entrada à rejeição. A esquizofrenia pode ser herdada demoniacamente. Note-se que eu disse demoniacamente. Com isso, quero dizer que ela não está no sangue nem nos genes, está nos demônios. Em outras palavras, os demônios procuram propagar si mesmos. É muito fácil para eles fazerem isso dentro de uma família. Por exemplo, vamos supor que a natureza esquizofrênica está na mãe. Os demônios escolherão uma ou duas das crianças em que eles continuarão a habitar. A mãe esquizofrênica sente-se rejeitada e ela a responsável em grande parte pela dispensação de amor na família. A ela compete tomar conta do nenê. A rejeição dentro dela cria problemas em suas relações com a criança. Então a criança fica aberta para a rejeição pela condição instável da mãe. Repito, esquizofrenia sempre começa com rejeição. Entretanto, alguém pode ter um espírito de rejeição sem ser um esquizofrênico. Em outras palavras, tudo está relacionado com a formação da personalidade. Você pode estar com um demônio de rejeição e, mesmo assim, conseguir formar sua própria personalidade e ser uma pessoa segura de si. Ao contrário, o esquizofrênico está sempre instável. Quem sou eu? A identidade da verdadeira personalidade está confusa ou perdida. Fazendo uma pausazinha aqui, no meu caso, eu não tinha esse tipo de manifestação. Eu não percebia, pelo menos. Talvez a apóstola Fátima perceba, a minha irmã perceba, mas eu, na minha cabeça, até onde eu tenho de consciência, eu não era a pessoa quem sou eu. Eu não tinha essa pessoa dessa, dessa parte confusa, ou está perdido, ou não tem uma identidade. A esquizofrenia na minha vida, ela atuava, e eu sei, por isso aqui, por outras coisas que eu já me expus de ler e coisas que aconteceram, eu sei que eu passei por isso, e eu sei que isso aí é real. Porém, essa parte desse quem sou eu, na minha cabeça, eu não tive. Então, para mim, eu era sempre muito bem resolvido, sabia muito bem só que eu tinha essa manifestação.
Então, às vezes, também a gente presta atenção nisso, porque fala, não, mas a pessoa ela é de boa, cara, eu tenho certeza, ou eu sou de boa, eu sei quem eu sou, não tem essa crise de identidade, ou esse negócio, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? Não, eu sou, mas você pode estar debaixo disso, ou ter alguém perto de você debaixo disso, mesmo sendo essa pessoa que não fica aí perguntando quem sou eu. A rejeição, indicada na mão esquerda no desenho, é o demônio de controle numa das personalidades estabelecidas no esquizofrênico. A rejeição revela uma personalidade do tipo afastado. É um sentimento interior, é uma agonia, é uma fonte de amor, é a insegurança, é a inferioridade, é a fantasia, é a irrealidade, tudo no interior. Eu não faço parte disso. Isso é uma das personalidades formadas pelos demônios. A segunda personalidade, formada pelos demônios, é a rebelião. Veja o dedo do meio da mão direita no desenho. Quando uma criança não recebe amor adequado, ela cresce sem a capacidade de sentir e participar dos relacionamentos de amor. A rebelião toma conta. Ela começa a lutar por amor ou a atacar aqueles que lhe negaram amor. A rebelião se manifesta em teimosia, vontade própria e egoísmo. Aqui está outra personalidade. Essa não é de afastamento. É agressiva e expressa raiva, rancor, amargura, ódio e represália. O esquizofrênico está literalmente sob o domínio desses dois poderes opostos. Ele pode passar de um tipo de personalidade para outro, num abrir e fechar de olhos. O Senhor mostrou-me que era para eu me referir à pessoa como Sara 1 e Sara 2. A Sara 1 é a pessoa verdadeira e a Sara 2 é a personalidade esquizofrênica. Assim, de fato, há três personalidades: a verdadeira, a rejeição e a rebelião. Num período de 30 minutos, é possível que todas as três se manifestem. Naturalmente, isso traz muita confusão à própria pessoa e mais ainda aos outros e ao redor dela. Então, aqui ela tá explicando que naquilo que ela entendeu, esta Sara 1, Sara 2, aqui, aí ela vai pôr a Sara 3 e a Sara não se apegue muito aqui, porque fica um pouquinho confuso o negócio do número, mas dá para entender o que ela está falando. Então, dentro disso, o que que vai acontecer? O que que eu vejo acompanhando e atendendo pessoas adotadas? Pessoa adotada, ela vai naturalmente ser rejeitada. Não tem como ela não ter esse tipo de sentimento. E ela pode desenvolver essa esquizofrenia ou não. Então, se a rejeição ela é a raiz da esquizofrenia, sem exceção, mas também a rejeição, a pessoa pode ser rejeitada e não ser esquizofrênica, então, assim, eu quero dizer que eu acho que todos os adotados que nós atendemos, ou as famílias dos adotados que nós atendemos, sem exceção, todos são esquizofrênicos. Todos têm essa alma dupla, esse ânimo dobre. E aonde que aconteceu isso? Já na raiz do negócio. Porque existem alguns casos de adotados que nós temos mais entrada na história e conhecemos melhor a conduta dos pais, e nós temos a certeza absoluta que esses adotados eles têm toda a condição é, para serem muito bem tranquilos, para não ter alma dupla, ânimo dobre, por essa questão não. Por rejeição, não, porque eles foram acolhidos muito cedo e eles receberam amor, atenção, educação, carinho, afeto. O ambiente de rejeição que veio sobre eles pelo abandono dos pais biológicos ou por qualquer situação. Então, nós entendemos o quê? Que a Marta ela pode ter a experiência de falar: ó, eu fui adotada e eu nunca me senti rejeitada. Eu fui adotada e eu me senti rejeitada, mas na adoção eu fui curada disso. Eu fui adotada, então ela vai ter a história dela. Mas as histórias que nós conhecemos e as pessoas que nós temos acesso, e existem assim dois casos mais. Ela já se sentiu rejeitada. Agora, manifestou a esquizofrenia na vida dela? Ela se sente em algum momento da vida dela que ela teve esse ânimo dobre, essa alma dupla? Apóstolo, sim. Então, para ela, ela passou por isso. Então, nós temos um caso, né? Graças a Deus por isso, um testemunho daqui, já de uma senhora que está falando a trajetória dela. Então, fica muito. E ela está falando aí, ó, ainda luto contra justamente essas coisas. Por quê? Então, eu creio que esse livro vai ajudar muito e a ela estar sendo aí
liberta em nome de Jesus, eu a abençoo para que ela saia desse ambiente de uma vez por todas, porque é algo desgastante demais. Desgastante para o nosso emocional, para o emocional das pessoas que estão ao nosso redor. Então, todo resquício, todo fragmento que tiver nas nossas vidas, que em nome de Jesus caia por terra de uma vez, porque isso é muito ruim, é péssimo. E às vezes a gente não percebe. Eu não posso afirmar aqui e falar assim, eu estou totalmente liberto. Não sei. Eu tem coisa que eu creio que eu não estou, que não saiu tudo e que eu estou lutando contra e que eu preciso. Então eu tenho que analisar a minha vida. Ah, mas agora você é apóstolo, você não pode ter isso. Eu sou apóstolo e eu estou lutando contra isso. E se eu achar qualquer coisa ainda nessa área, eu vou orar, repreender, expulsar, lutar contra e vou ficar livre. O importante é que eu estou num processo de evolução e já vejo marcas muito fortes que é possível sair. Então, se sobrou alguma coisa ainda, vai sair da minha vida em nome de Jesus e acabou. Esse é o importante. Agora, o que eu entendi, lendo o livro, vendo as mãos e toda a explicação dessa entrada. Essa criança adotada, os pais eles passam a não entender. E nós que começamos a acompanhar mais de perto, também não entendemos. Então, vai depender. Não foi adotado, mas sempre foram rejeitados. Aí vai ter essas duas vertentes. Ou essa pessoa ela foi pega nesse ambiente da esquizofrenia pela rejeição. Eu percebo que sim. Então ela não foi adotada, mas ela foi rejeitada e a esquizofrenia pegou ela por essa porta. Ou eu percebo que não. Então tem a rejeição para ser curada. Então trata só a rejeição. Agora, se perceber manifestações de esquizofrenia, baseado naquilo que nós estamos aprendendo aqui, aí vai ter que trabalhar com a esquizofrenia, tendo a vantagem de ter como já base a rejeição. Então, se, por exemplo, no meu caso, aqui em casa. O que acontece? Onde o demônio tentou demais transferir demônios através da vida da minha avó, que morreu agora em janeiro desse ano. Então ali tinha raiz de amargura muito profunda, esquizofrenia, bipolaridade, crueldade, um monte de coisa ali que estava na vida dela. Eu mesmo fui caçado, não sei se por ser o primogênito ou pela rejeição, por ter passado pelo abuso, mas eu fui caçado por muitas regências da minha avó que estavam sobre ela para que eu pudesse ficar com aquelas marcas, porque o demônio está vendo, ela está indo embora. Quem vai destilar isso? Precisa de alguém. E precisa ter uma legalidade, precisa ser não pode bater no vizinho, tem que ter uma linhagem. Então ali é filho, é filha, é neta, bisneto, e vai atrás disso. Então o demônio vai ficar tentando. E eu fui um alvo que ele tentou demais transferir algumas coisas da minha avó. Aí tem a Rita, tem a Fernanda, que está aqui, tem o Heitor, aí tem o Matheus, tem o João Pedro, tem a Maria Eduarda, tem a Maria Luísa. Nós temos aí, tem o Dom que está chegando, e nós temos que orar, continuar orando para que esse adversário seja completamente aniquilado e ele não ache morada em lugar nenhum, ele seja completamente extirpado da nossa linhagem. Acabou na minha avó. Então, aquela crueldade, aquele negócio de comer a derrota ou o fracasso dos outros, aquelas mudanças também de ideia, aquele ânimo dobre, aquela coisa. Então, tudo aquilo lá que regia a vida dela que vai tentar, ou que tentou, tem que ser aniquilado nas nossas vidas. Então, a irmã Angélica fazer ver, ó, não foi adotado, mas tem a rejeição, tá? Mas chegou agora, passou para o ponto da esquizofrenia ou não? Não. Então, trabalha só a rejeição. Se passou, vai ter que trabalhar nas duas coisas, começando por lá. Então, mãe, então é trabalhar aí. Graças a Deus que percebeu e agora partir para cima disso daí e é possível reverter o quadro. Essa é a nossa esperança, a nossa expectativa. Que o Senhor nos dê graça aí para te auxiliar no que for necessário e que você também, como é uma mulher temente a Deus e que busca ao Senhor, eu creio que Ele vai te encaminhar para todas as coisas, em nome de Jesus. Tá, essa perseguição espiritual, então. E estar trabalhando também em cima disso. Olhar, aí rastrear e repreendendo e falar, ó, acabou ali.
na minha casa, no meu esposo, na minha vida, nos meus filhos. Da onde está vindo essa perseguição aqui, não. Veio da sogra, do sogro, da mãe, do pai, da avó, do avô, paterno, materno. De qualquer jeito, está vindo do inferno. Está só usando uma pessoa, um canal, para passar para frente. Então, é repreender, expulsar, que às vezes o diabo nos leva a ter pena, a ter dó. Porque se eu lembrar da minha avó, eu nunca fiquei iludido, mas às vezes a pessoa pode ficar iludida por estar debilitada, estar ali acamada, estar ali dormindo com a boca aberta e estar lá fraquinha. Você vendo a pessoa morrendo aos poucos, atrofiada, os dedos do pé coisando e tal. Aí você fala, ah, coitadinha, né? Coitadinha nada, tá lotada de demônio, lotada, 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 tem nada de coitadinha. E a minha luta não é contra ela. A Líria não tinha nada a ver com a história no sentido de eu estar lutando contra ela. Mas os demônios que estão ali não tem nada com aquela aparência é, inofensiva. Ou agora ali, às vezes eu brincava, ia lá, tacava água nela pela janela, ficava me procurando, depois eu ia lá e mexia no nariz dela e coisava. E ela brincava, às vezes entendia o que eu estava fazendo, às vezes não entendia mais nada, ria e coisa. Beleza. Meu neto e vó, eu azucrinando a mente dela um pouquinho para tentar distrair ela um pouco, beleza. Mas isso não quer dizer que ela seja. Então, às vezes você vai olhar o teu pai, vai olhar a tua mãe. Ah, mas já estão de idade, já estão assim. Mas os demônios estão ali atuando e querem achar guarida em outro lugar. Então, cuidado com os sentimentos. Não se envolva emocionalmente com isso, porque nós vamos ter problema. Nós estamos falando de demônio. Então, se tem 70, 80 ou 98, como tinha minha avó, má misericórdia, mas ali os demônios estavam ali atuando, louquinho para achar um lugar para pular. Seja em mim, seja nos meus irmãos, seja onde ele achasse lugar, ele ia querer pular. Então, a gente ficar bem atento a isso. Não sei onde eu estou aqui. A rejeição indicada, segundo a personalidade, o Senhor mostrou. A verdadeira pessoa não é nenhuma das mãos. A pessoa verdadeira é mostrada entre os braços, no fundo. Os demônios não permitiriam o desenvolvimento da própria pessoa. O esquizofrênico não conhece sua própria pessoa. Ao ser libertado, a pessoa real deve ter Jesus. A presença de Jesus naquela pessoa tem de ser desenvolvida, desenvolvendo a personalidade e fazendo aquilo que ele quer que ela seja. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que eu acabei não fechando uma coisa importante que eu estava pensando. Então, dentro desse quadro, desses adotados que a gente trabalhou aí, que a gente acompanhou, os pais ficam perdidinhos. Por que que os pais ficam perdidos? Porque eles deram tudo, como eu estava falando. Mas a pessoa ela se sente ainda rejeitada completamente e agora pode ter entrado na esquizofrenia. Mas não tem nada a ver com o que os pais adotivos deram. Não tem nada a ver com aquilo que você plantou. Na verdade, você está vendo a tua filha, o teu filho adotado, colher coisas que os pais lá biológicos, ou que os avós, ou que a regência antes da sua foi já lançada na vida da pessoa. Então, a irmã Marta não tem nada a ver, muitas vezes, dela estar lutando até hoje, com 50 anos, eu acho que ela tem por aí, lutando até hoje contra alguma coisa que ela não, 56, que ela não pegou dos pais dela, os que adotaram, mas já veio lá dos biológicos. E os pais que cuidaram dela falaram: Marta, mas você não precisa, eu te amo. Eu não te rejeitei em momento nenhum. Eu te dei o melhor. Se ela tem irmãos, de repente, que são filhos mesmo, não são adotados, aí os pais falam assim: a mesma coisa que seu irmão comia, você comia, o que ele vestia, você vestia, o mesmo quarto, a mesma cama, a mesma escola, vocês tinham, nunca fiz distinção, nunca fiz diferença, sempre amei igual, sempre dei a mesma coisa, sempre fiz o mesmo jeito. E era dessa forma. Entendeu? Então ela recebe. Só que por que ela não consegue, ainda não conseguiu totalmente se libertar? Porque tem um negócio lá que criou um fundamento dentro dela na rejeição e que você, como pai biológico, não entende, porque o que você deu é outra coisa. Então, uma pessoa que passou pela nossa vida aqui em Duartina, se você olhar, não teria motivo nenhum ele se sentir em momento nenhum rejeitado,
desprezado, preterido, sem recurso, muito pelo contrário, porque os pais deram tudo e até, na minha opinião, deram muito, passaram do limite. Mas a pessoa virou andarilho aí, tá na rua, vi a semana passada, andando para a rua, me xingando de longe, como se eu tivesse culpado, porque ele ficou a vida inteira. é, Minha mãe fazia tudo para mim. Esse rapaz aqui de Duartina, ele ficou a vida inteira procurando um culpado para descarregar a rejeição dele. Então, esses dias eu fui levar minha esposa no banco para fazer um negócio e eu fiquei no carro esperando ela. Ele passou por mim. Quando deu mais ou menos uma quadra, eu estava olhando ela ali para poder me ver onde eu estava com o carro e tinha uma árvore entre eu e a visão que ele teria de mim. Só que eu ouvi ele gritando, não entendi o que ele gritou, mas eu sei que ele estava coisando comigo ali. Ele gritava comigo, ele estava me ofendendo, me atacando alguma coisa. A última vez que ele teve um contato físico comigo, eu estava no carro, ele veio na porta do carro, pegou na minha barba e falou assim: Cara, você fala das coisas da minha vida que eu tinha que acertar, e você com essa barba ridícula, você é igual a mim. Virou as costas e saiu. Então, para ver o nível de entendimento, a minha barba branca, que pode ser ridícula, tem tudo a ver com um monte de demônio que ele carrega, com um monte de coisa que ele jogou fora na vida, e ele quer, de alguma forma, provar para as pessoas que estão ao redor que elas são iguais a ele, ou que ele não tem nada de errado. Se eu estou errado em estar aqui no crack e ter jogado toda a minha vida fora, você está errado por ter uma barba desse tamanho branco. Então, essa é a marca da vida dele, a rejeição, o ânimo dobre, a esquizofrenia faz com que ele se manifeste assim. Mas se os pais estivessem vivos, eles não entendem isso. Já morreram os dois. Nossa, cara, no que eu errei? Em nada. No que os pais da Marta erraram? Ah, mas não tiveram nenhum erro? Não, tiveram. Mas para trazer isso para ela? Em nada. Porque ela mesma está falando que ela foi amada, que ela foi cuidada, que ela foi. Só que ela já carregava isso. Olha aqui o negócio. Roupa de marca, sendo criança, cabeleireiro, cuidada, mas não conseguia receber por causa da regência. Então é muito sério e é muito bom a irmã Marta estar dando os exemplos para a gente entender como isso funciona. Se você é pai, mãe de adotado, você entender com maior profundidade aonde pode estar realmente o teu problema dessa pessoa dividida que está dentro da sua casa, ou que você criou e que agora você fala, você chega à conclusão, na verdade eu nunca conheci. Eu sempre tive dentro da minha casa a Sara 1 e a Sara 2. Mas cadê a Sara? Então, o nome da pregação hoje, dessa ministração do livro, pode ser Cadê a Sara? Então, nós vamos precisar achar. Nós vamos precisar achar a pessoa verdadeira, porque a pessoa verdadeira existe. E tudo que nós fizemos, tudo que os pais desse rapaz aqui de Duartina fez, que nós fizemos e que tantas pessoas fizeram por ele, nós fizemos para fulano 1, fulano 2, 3 ou 4. Mas cadê o verdadeiro? Nós nunca achamos. E parecia, lá no começo que nós lemos, a moça, a autora aqui falando, a Ida, a irmã Ida falando, teve um tempo que a gente ministrava e parecia que estava tudo bem, quando na verdade desmoronava tudo. Este rapaz teve uma época que ele passou um período até grande. Eu falei, cara, deu certo, libertou. Dessa vez alcançou o objetivo. Mas daqui a pouco ele estava na mesma vida. Então nós vamos ter que lutar para desbaratar, para desmanchar esse 1 e 2 e 3 e 4, sei lá quantos tem, para achar a pessoa verdadeira dentro desse campo que nós precisamos fazer. O esquizofrênico não conhece a própria pessoa. Ao ser libertado, a presença de Jesus naquela pessoa tem de ser desenvolvida, desenvolvendo a personalidade e fazendo aquilo que ele quer que ela seja. Por isso, o tempo tomado na libertação de um esquizofrênico é mais prolongado que em outros. Às vezes leva meses ou até um ano ou mais. A libertação tem de progredir junto com o desenvolvimento da pessoa verdadeira. Não pode ser às pressas, pois não há nada para sustentá-la. Se todos os demônios num esquizofrênico fossem expulsos de uma vez, a pessoa se sentiria perdida. Identificação com a pessoa verdadeira leva tempo. Enquanto a natureza esquizofrênica está sendo derrubada, a personalidade verdadeira tem de crescer para tomar seu lugar.
Deixe-me ilustrar o que pode acontecer durante a libertação de um esquizofrênico. Deixe-me tomar um pouco de água. Deixe-me é chique, né? Talvez ele esteja aprendendo submissão à autoridade. Ele está encarando um teste. Há uma situação em que ele tem de se submeter e isso está fora do seu costume. O que ele fará? Voltará à rejeição? Voltará para seu quarto? Cobrirá o rosto? Deixará de falar com alguém? Ou voltará à rebelião, expressando raiva, tornando-se rebelde, mostrando teimosia? Ou ele deixará a natureza de Jesus aparecer, cooperando, entregando-se à autoridade, tornando-se submisso? A decisão é dele. Ele tem de discordar dos demônios e quebrar os padrões dos velhos hábitos. A pessoa verdadeira deve tornar-se bastante forte em Cristo para tomar a decisão certa. Então, nesse ponto que eu falo, que aqui, eu lendo aqui, já tem algumas coisinhas que eu preciso trabalhar na minha vida. Entendeu? Porque, assim, hoje eu tenho uma lucidez, hoje eu tenho uma condição totalmente diferente, mas existem alguns pontinhos aqui que a decisão vai ser minha. E eu tenho percebido que eu tenho tomado a decisão errada. Então, eu ainda estou sofrendo uma pressão ou uma regência da esquizofrenia, dentro de alguns pontos que eu vi aqui. Então, eu preciso trabalhar isso aqui, me expor a isso, orar e poder ficar livre disso para quando essas coisas chegarem à minha presença, eu poder tomar essa decisão só da pessoa verdadeira. Não pode ter nenhuma faísca, nenhuma fagulha, nenhuma centelha, nada do Alexandre 1, 2 ou 3 ou 10. É o Alexandre, aquele que foi encontrado em Cristo, aquele que está livre para tomar a decisão favorável a Cristo, que está formando a sua nova vida em Cristo. É esse Alexandre que vai ter que decidir. Então, isso vai ser um trabalho árduo, que vai demorar um pouco, que vai levar um tempo, e que nós vamos ter que trabalhar por mais um período aí, desenvolvendo isso. No desenho, você verá uma espiral, em cima, entre as mãos. Isso representa um furacão. O esquizofrênico geralmente cria uma turbulência ao redor de si. Ele é tomado pelo furor e os outros têm de se relacionar com aquilo que está acontecendo. Note que há umas flechas também com espirais ou furacões. Se por acaso a pessoa com quem está tentando relacionar-se também é instável, ela traz seus tumultos aos do esquizofrênico, criando um furacão dentro do furacão. Outras flechas estão limpas. Estas representam as pessoas estáveis, que podem relacionar-se com o furacão de maneira estável. Tais pessoas podem se aproximar e enfrentar o furacão, sem ficarem feridas nem marcadas. Elas não são pegas pelo tumulto. O ministro de libertação deve ser capaz de entrar como uma flecha limpa, e é nestas horas tumultuosas que se formam as raízes de amargura. Veja a mão direita e se aprofundam mais e mais. Então, dentro daquele desenho, se você voltar lá depois, você vai ver que tem lá esse furacão, tem as flechas que estão já, que fluem da mesma forma. Quando elas tentam se envolver, elas acabam pondo mais fogo ainda. Então, às vezes, a pessoa fala, cara, em vez de se ajudar, se atrapalhou. Por quê? Está na mesma regência. Então, é um esquizofrênico ministrando o outro. Então, como que isso vai funcionar? Imagina eu ministrando um esquizofrênico dentro da esquizofrenia. Eu vou, não tem como. Vai ser a mesma regência. Os dois rejeitados, dois esquizofrênicos, o Alexandre 1 com o Aristides 4. Nós vamos fazer um negócio de louco. Agora, dentro de uma flecha limpa, então quando entra alguém com a flecha limpa, aí é possível mudar. Por que que você às vezes fica louca com o seu marido? Ou você fica louco com o seu esposo, com a sua esposa, ou com um amigo, porque você está buscando ajuda, auxílio, e você percebe que a pessoa chegou no assunto e piorou o quadro, porque ele está na mesma regência. Aí nós podemos abrir o leque. Aí pode ser na esquizofrenia, na bipolaridade, pode ser na mentira, na falsidade, em qualquer lugar. Então, tomar muito cuidado para não usar flecha suja, porque nesse ambiente nós não entendemos muitas vezes, nossa, a pior coisa, quantas pessoas falam assim, a pior coisa que eu fiz na minha vida foi ter colocado meu marido nessa situação. Piorou e muito o quadro. Ao invés de ajudar com as minhas filhas, com o meu filho, piorou. Por quê? Você foi atrás de uma flecha suja. Ah, mas é meu marido, mas você vai ter que ter sabedoria. Você vai ter que ter discernimento.
Não coloque, não busque ajuda, auxílio em quem está no mesmo lugar. Você vai buscar a mesma regência, você vai fortalecer o mundo espiritual. Então, entenda isso. Então, quando você traz alguém, você está tratando de um esquizofrênico, e você traz um outro esquizofrênico para te auxiliar naquele momento de libertação, o que você está fazendo no mundo espiritual? Fortalecendo o adversário. Agora você tinha um, dois, três tipos de personalidade para lidar, você vai estar com sete, oito. E eles entre si vão estar se auxiliando. E você, que é a pessoa que está ali no meio daquilo, vai ter o dobro do trabalho, porque agora não vai ser três personalidades mudando de ideia, agora vão ser seis ou sete. Então, ali em meia hora, ao invés de pedir um lanche, fazer uma janta, pedir um lanche e dormir, agora vai ser fazer uma janta, pedir um lanche e dormir, fazer um churrasco e comer fora e jogar bola. E aí você fica no meio disso, fala, cara, vocês vão me deixar louco, vamos, não. Se você não discernir e não parar de buscar auxílio onde não tem auxílio, vai ficar, porque não tem o que fazer. Porque aí você vai deitar, você vai sair daquela situação e falar, cara, por que que eu fui mexer com meu marido? Por que que eu fui chamar minha esposa? Eu estava conversando com a minha filha, estava indo até tudo bem, estava melhorando. Mas quando minha marido abriu a boca, quando a minha, não é ela, não é ele, mas é a regência que está nela, que veio e trouxe um quadro pior. Porque é um aliado. Você está atrás de um aliado. O que que a esposa faz? Quando ela precisa de auxílio para com o filho? Ela vai atrás do marido. Para quê? Para ser um aliado dela, para educar, para repreender, para exortar, para dar uns tapinhas se precisar, ou uns tapão. Mas aí a pessoa vem na mesma regência do filho, e ele vai ser aliado do filho e vai se levantar com rebeldia contra a tua vida. Você vai piorar o quadro. Agora você vai ter dois para bater, você vai ter dois para exortar, você vai ter dois para fazer, porque você dobrou o teu problema. Você foi atrás de ajuda onde não tem ajuda. Essa pessoa ela não tem nada para te oferecer. Então, pode esquecer. Ela tem um título de autoridade, mas é pai, tá? Mas não carrega a autoridade. Tem um título, mas ela manifesta isso? Ela está liberta para tal função? Ela tem elemento suficiente para manifestar essa paternidade, para auxiliar você nesse momento e para sentar com o teu filho e falar, filho, isso aqui você fez errado, você fez isso aqui, você comeu muito, você bebeu muito, você bateu no seu irmão, você quebrou tal coisa e a gente sabe que foi de propósito. Mas você senta, você traz o teu marido, o que que ele vai começar a fazer por causa da regência dele, que ele também teria quebrado algo de propósito? Ah, mas precisa ver se foi mesmo de propósito. Porque de repente você está falando que foi de propósito, mas foi um acidente. Porque você tem mania de fazer isso mesmo. Filho, não se preocupa, porque a sua mãe é desse jeito. Ela fala as mesmas coisas, ela faz isso com o pai também. Aí você vai sair totalmente desautorizada daquele ambiente. O filho vai ficar, logicamente, aliado com o pai, porque ele encontrou guarida, encontrou apoio, encontrou refúgio, e para ele está doce. Porque agora ele quebrou o copo, ou a vasilha, ou a porta, ou a maçaneta, ou qualquer coisa de propósito. Você viu e você sabe que foi verdade isso. E agora o marido, que é o pai, que faz a mesma coisa, os demônios estão ali acordados e eles saem fortalecidos. E você fica para trás com agora um problema maior, porque você não teve sabedoria para procurar uma flecha limpa. Então, isso aqui fica um ensino aí bem amplo para todas as coisas. Não vá atrás de flecha suja, que ela vai piorar o problema. É, Vamos ver. Vamos ver o que os outros dedos da mão esquerda representam. O dedo anular representa a luxúria. O Senhor me mostrou que esse demônio casa a pessoa com o mundo em busca de amor. A luxúria tem suas raízes na rejeição. Se alguém não recebeu amor satisfatório por meio dos canais normais da vida, a natureza carnal começará a procurar esse tipo de amor. Amor sensual, erótico. Um demônio companheiro deste grupo é a fantasia sexual, que pode fazer a pessoa imaginar-se como o maior amante do mundo ou da TV, ou levá-la a fantasiar experiências sexuais como um prelúdio aos atos de perversão real. O espírito de prostituição nas mulheres pode, a princípio, manifestar-se no modo de se vestir. Perversões sexuais representam ações extremas para superar a rejeição.
as experiências sexuais nunca podem satisfazer a necessidade de amor genuíno. Elas são os substitutos do diabo para o verdadeiro amor e deixam a pessoa carregada de frustrações e culpa. Então, nós temos aqui, de exemplo já dado, de testemunho, algumas coisas da apóstola Fátima nessa área sexual e na nossa própria vida. E tem na minha vida a parte do roubo. Então, o que eu manifestei para poder aplacar dentro de mim aquela parte da rejeição? O roubo. Então, quando eu fiz uma escola de julho de 83 até julho de 86, era uma escola numa ferrovia em Bauru, que era uma escola junto com o Senai. E ali, num determinado ponto daquela escola, acho que eu tinha uns 15 anos, um amigo, entre aspas, que foi uma pessoa que eu não gostaria de ter conhecido nunca na minha vida, porque eu não aprendi nada de bom com ele. Então, aquela pessoa, ela falou assim, vamos roubar um short na cidade? Eu falei, rapaz, você tá doido? Ele falou, não, é fácil, cara. A gente entra, pega um short para experimentar, entra lá no vestiário, você leva 3, 4 shorts, veste um, põe a calça por cima, devolve os outros e sai da loja. E naquele tempo não tinha aquelas etiquetas que tem agora, que a pessoa passa ali. Não tinha câmera, não tinha nada, então era algo assim, entre aspas, fácil de fazer na minha cabeça. E eu entrei nesse mundo. E eu comecei então a roubar. E na primeira loja que eu roubei, onde é uma Magazine Luiza hoje em Bauru, na 1º de agosto, era uma loja do Jumbo. E ela chamava Jumbo a loja, e ela tinha ali a seção de roupa. E eu roubei um short azul da Primo, marca Primo. E eu saí dali e me achava o cara. Eu falei, agora os caras vão ver quem eu sou de verdade. Porque aquilo trouxe para mim uma capacitação para me tirar daquele ambiente, daquele tonto que eu era. Porque eles me chamavam lá na escola de tonto, de idiota, de mondrongo. Eu vou até ver aqui o significado de mondrongo, que eu até vi uma vez, mas só para você ver a regência que estava sobre a minha vida, significado de mondrongo. Só para a gente entender o que. Olha aqui, ó, mondrongo. Indivíduo disforme, monstrengo. Entendeu? Então, o que acontece? Como eu era muito alto, eu tinha essa altura que eu tenho hoje com 14 anos, 1,83 m, 84. Só que hoje eu tenho 107 quilos, vou emagrecer em nome de Jesus, mas hoje, no momento, eu estou com 107 quilos. E na época eu tinha 69. Ou seja, eu tinha 30 quilos a menos do que eu tenho hoje, com 14 anos, e eu era uma figura bizarra mesmo. Já não sou grande coisa hoje, mas era mais bizarro ainda, porque era muito magro, muito esquisito. E eu sempre fui muito ruim de exercício físico, para correr, para fazer barra, todas as coisas ali eu era muito. Então me começaram a me chamar de mondrongo, que é algo disforme, um monstrengo. Só que no roubo, aquilo veio para aplacar a rejeição, que entrou na minha vida em algum momento, e também para calar a boca daqueles que achavam que eu era tão idiota assim. Então, a vida sexual, está falando aqui, foi algo que pegou a vida da apóstola Fátima. Dentro dessa manifestação, de se vestir-se num campo de sedução, para entrar em certas coisas, foi para aplacar a rejeição dela e para chamar atenção e para trazer para ela uma suposta cura. Na minha vida foi o roubo. Então, aquilo para mim era um alimento. E aquela fama começou a correr naquele lugar. E eu comecei a roubar muito. E eu roubava por quê? Eu precisava? Não. Eu tinha conta, desde os meus 14, 15 anos, eu tinha conta na Enes Sport, na Top 5, minha mãe dava dinheiro, se eu precisasse comprar, eu tinha roupa, eu não precisava de nada. Nós nunca fomos ricos, tivemos uma vida, meu pai sempre uma vida bagunçada financeiramente, que eu já falei várias vezes, mas comer, beber, porque como tinha o açougue, então passa muito dinheiro pela mão. Então você acabava comprando, você fica devendo, para quem deve 10 mil, passa a dever 12, e você compra comida, você vive, a gente viveu bem. Eu converso com pessoas da minha idade, que para tomar uma Coca-Cola era uma coisa assim, quase que um sonho de consumo. Cara, eu tomava Coca uma vez por mês, quando meu pai comprava, era um negócio assim, fantástico. Eu lembro da minha casa assim, desde muito pequeno, era tubaína com. Eu era muito novo.
Depois já transitou para Coca, e Coca em casa era água. Eu bebia Coca igual beber água. Comer queijo, comer salame, comer lata de 4 em 1, saco de sonho de valsa. Então, a minha casa sempre foi muito suprida. Carne todo dia, que era uma guerra em muitos lugares também, a gente comia carne todo dia, porque meu pai tinha açougue. Então, a carne para a nossa vida, para a nossa casa, era comum. E assim também era roupa, era calçado, eu não precisava roubar nada por causa de necessidade de não ter dinheiro, mas eu precisei roubar para aplacar algo dentro de mim, para trazer para mim uma aprovação, para eu provar para as pessoas, eu não sou esse idiota que vocês falam. Eu não sou esse monstrengo, essa coisa disforme. E isso então vai nos caçar, vai procurar os rejeitados e vai poder nos levar para vários ambientes onde nós vamos nos perder daquilo que nós somos em essência. Ou, na verdade, às vezes nem nos achamos ainda. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Paramos aqui então na página 167. Amanhã continuaremos às 15 horas. Que Deus te abençoe, te dê graça e nos ajude a ir adiante em todas as coisas. Hoje à noite não tem nada, madrugada às 3 da manhã, oração. Minha Tata vai dar uma reformulada nos recados, e eu vou estar pondo aí hoje ou amanhã nos grupos. Nós não vamos conseguir voltar mais dia 5 do 1, nós vamos voltar dia 7 do 1 com Oséias da manhã e dia 12 do 1 com Oséias da tarde e manhã. Então vai mudar um pouquinho a agenda aí. Então a gente já vai se programando, mas depois vai ser falado isso certinho. Quem puder e quiser ofertar na nossa viagem, nós vamos viajar no domingo, então você pode mandar oferta. Daqui a pouco também alguém coloca aí a chave Pix no grupo. Já foi o negócio de quarta-feira. Sexta-feira, de quinta para sexta, quer dizer, tem a oração. Eu gostaria muito que todos entrassem nesta oração. Eu quero orar ali, a gente está orando junto, fazer uma oração por cada um em nome de Jesus. Então, se esforce para as 3 da manhã, de quinta para sexta, do dia 18 para o dia 19, você entrar na oração das 3 da manhã. Amém, irmão? Deus abençoe, muito obrigado. Abraço, shalom.